Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Eu sou o professor Mauro, professor de História. Você que está aí se preparando para o concurso da Polícia Penal de Goiás, você está no lugar certo. Quer gabaritar História? Aqui você vai ter uma aula dinâmica, prática, com todo o conhecimento necessário para você gabaritar nessa prova. E uma dica importante para você que está aí querendo estudar, querendo passar, ative o sininho que está aqui embaixo para receber as notificações de todas as matérias. Os professores do Vale Concurso, todos experientes em concurso público, estarão à disposição para passar para você aquilo que é mais caidor nessa prova da Polícia Penal de Goiás. Então, para você que está aí se preparando para concurso público, vamos iniciar a aula então. Hoje nós temos para vocês aqui gratuitamente uma dica de 30 minutos sobre um tema previsto no edital. Qual é esse tema? Então nós estamos aqui, a agropecuária nos séculos 19 e 20. Tema que está lá previsto no edital da Polícia Penal de Goiás. Então você que está aí, está em dúvida, sempre gosto de dizer, pessoal, gosto de dar aula para você que não gosta de história, para você que tem dificuldade em história, para você que terminou seu ensino médio aí com 17, 18 anos e hoje está aí com 23, 24 anos, foi trabalhar, foi cuidar da vida, casou, ficou um tempo aí fora da escola, está achando que não aprende história mais. Vou dizer para você está enganado. Aqui no Vale Concurso com o professor Mauro você vai aprender história porque nós temos uma didática simples e fácil. E geralmente quem não gosta de história não gosta porque acha que é muita repetição, é muita decoreba. E aqui nós vamos mostrar para vocês que tem como sim aprender história. Relembrando fatos importantes, associando as informações e fazendo correlações, deixando a decoreba de lado. Não gosto de decoreba porque corre o risco de chegar no dia da prova e dar o famoso branco e você esquecer tudo que foi aprendido ali. Então quer aprender história de um jeito fácil? Vem com a gente, a hora é agora. Vou iniciar aqui então passando para vocês, só um detalhe, gosto de dar aula aqui no quadro, porque nós vamos construindo o nosso conhecimento acerca deste tema, acerca deste assunto, sem trazer para vocês aquela aulinha pronta com os slides que você vai só acompanhando e às vezes não dá tempo de você compreender o que você precisa para fazer uma boa prova. Lembrando que quando o tema sai lá no edital, se você pegar qualquer conteúdo para estudar a respeito disso, vai estar aquele tema extenso. O que é que nós fazemos aqui? Qual que é o papel do professor? Pegar o que há de mais importante, dar aquela enxugada e levar até você o que há de mais importante. Esse é o nosso papel e é assim que você vai aprender. Então vamos lá. Agricultura nos séculos 19 e 20, especificamente do estado de Goiás. Desculpa, não agricultura, agropecuária, falei errado. Séculos 19 e 20. Vamos voltar um pouquinho no tempo então, só para a gente ter um entendimento a respeito de história do Brasil, para a gente conseguir entender melhor esse tema. O Brasil, então, ele é descoberto quando? Em 1500. Deixa eu escrever aqui, colocar essa informaçãozinha importante. Está aparecendo para vocês aí? Acho que sim, 1500. Então, vou colocar duas datas aqui no quadro, só para vocês relembrarem, pessoal. Isso aqui, matéria de ensino fundamental. Você vai se lembrar rapidinho disso aí. O Brasil, então, é descoberto em 1500. Por que eu coloquei a data 1822? De 1500 a 1822, o Brasil ainda não era independente. O Brasil era uma colônia. Colônia de quem? De Portugal. Então, esse período aqui da história do Brasil é chamado de Brasil Colônia. E outra informação importante. Portugal era um país pequenininho, mais ou menos do tamanho ali do Rio de Janeiro. Quando eles chegam aqui na América e se deparam com essa vastidão de terra, eles ficaram pensando num meio de gerenciar tudo isso aqui. Era muita terra, muita coisa para quem não estava acostumado. O que eles procuravam inicialmente era o caminho para as Índias, para retirá-la das Índias as especiarias para ser vendidas na Europa. Eles não imaginavam que iam deparar com essa vastidão de terra, com essa quantidade imensa de terra e com a quantidade de riquezas que foram encontradas aqui no Brasil. E aí esse período do Brasil colônia, ele é marcado, vamos fazer um mapinha do Brasil aqui, Vamos fazer mais ou menos aqui um mapinha do Brasil. Lembrando que lá no Brasil Colônia, o mapa do Brasil não era bem neste formato, Ele era um pouquinho diferente. Então, tinha o Tratado de Tordesilhas, o Brasil vinha mais ou menos até nessa linha pontilhada imaginária que nós colocamos aqui. Bom, e aí o que o rei de Portugal pensa? Vamos dividir essas terras em porções menores e a cada porção dessa a gente coloca um capitão, um general, um representante do rei para tomar conta disso aqui. E a essa divisão eles deram o nome de, aí vocês vão se lembrar, porque é matéria lá do ensino fundamental, capitanias hereditárias. Todo mundo se lembra disso aí, matéria de ensino fundamental, capitanias hereditárias.
E quem que ia tomar conta dessas capitanias? Ó, os capitães mor. Então, cada capitania tinha um capitão-mor. Por que que eu estou falando de tudo isso? Ó, aqui a gente já tem a compreensão do tempo que demorou para o Brasil chegar até a sua independência, até o seu status de independente ali de Portugal, né? Livre de Portugal. Então, nós temos aqui as capitanias hereditárias com os capitães-mor. Professor, o que que tem de importante nessa informação? Vamos lá. Essa informação começa a partir do fato da economia cíclica. O que é uma economia cíclica? Quando eles chegaram no Brasil, eles tiveram o domínio de... vamos entender quais são as riquezas que tem ali. A primeira riqueza que foi encontrada, você vai se lembrar, também em matéria de ensino fundamental, foi o pau-brasil. A segunda riqueza foi a cana-de-açúcar. Então, durante os séculos, a partir de 1501, entramos no século XVI. Então, durante o século XVI e século XVII, as principais riquezas exploradas no território brasileiro e levado para a Europa, principalmente para Portugal, foram o pau-brasil e a cana-de-açúcar. No final do século XVII, início do século XVIII, que ainda está dentro desse período aqui, do Brasil colônia, é que começaram a se pensar na mineração, que aí foi encontrado o ouro no Brasil, a terceira riqueza dessa economia cíclica. Então vamos pontuar aqui, ó. Então nós tivemos primeiro pau-brasil, todo mundo sabe disso, nada de novidade. Depois cana-de-açúcar e depois o ciclo da mineração. Por que que a gente coloca ciclo da mineração e não ciclo do ouro? Porque outros minérios preciosos importantes foram encontrados no Brasil, né? Diamantes, pedras preciosas, então nós tratamos como ciclo da mineração. O auge do ciclo da mineração foi o século XVIII. Século XVIII, que compreende, vamos colocar aqui entre parênteses para a gente relembrar, que isso aqui tudo você já sabe, de 1701 a 1800. Então aqui, século XVIII, auge da mineração. Olha como que a gente vai construindo o nosso conhecimento aos poucos, né? Então até aqui eu tenho informação que era o auge da mineração. Este século XVIII e essa mineração foi descoberta através do movimento das bandeiras, também chamado de movimento dos bandeirantes. Bandeirantes. Isso aqui, pessoal, todo mundo se lembra, matéria de ensino fundamental. O que é que foi esse movimento das bandeiras ou dos bandeirantes? Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles chegam primeiro nessa porção de terra aqui, Eles chegam aqui no litoral. A primeira parte do Brasil que é ocupada vai ser ali a região da Bahia, Pernambuco. Depois, quando inicia-se o movimento das bandeiras lá no século XVII, é que esses bandeirantes eles vão adentrar o território brasileiro para tentar encontrar mais riquezas aqui para dentro. E é neste momento que eles vão ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, invadir a parte que pertencia à Espanha, e na época havia um tratado dizendo o seguinte: o país que chegasse primeiro a um determinado local, mesmo que houvesse um tratado, se aquela terra ali fosse, era tipo um movimento do sem terra, né? Se aquela terra ali fosse uma terra improdutiva, quem chegasse ali poderia tomar conta. E aí Portugal, que não era bobo nem nada, invade essa área aqui que era da Espanha e chega até a região de Goiás, que é o tema da nossa aula. Então, através do movimento Bandeirantes, eles adentram, fazem esse movimento das entradas para o interior do Brasil, tentando descobrir novas riquezas. Ocorre que no século XVII encontram ouro na região de Minas Gerais, vamos pontuar isso aqui? Então eles descobrem, os bandeirantes, né, descobrem ouro em Minas Gerais e, na época ainda não existia o Mato Grosso, né? Existia a região chamada de Cuiabá. Eles descobrem ouro em Minas Gerais e Cuiabá. E o que é que está ali entre Minas Gerais e Cuiabá? Nesse trajeto que os bandeirantes faziam, né, que os tropeiros faziam com aquelas tropas, né, de bandeirantes tentando chegar até a região de Cuiabá para retirar esse ouro. Esse ouro que era retirado aqui da região de Cuiabá, ele tinha que ser trazido para o porto do Rio de Janeiro para poder escoar para Portugal. O Brasil ainda era uma colônia, ainda estamos falando de século XVII e XVIII, né? Aqui, 1822, já é século XIX, então, início do século XIX. Então, até o século XIX, o Brasil ainda era uma colônia.
Quando eles descobrem o ouro, então, em Minas Gerais e Cuiabá, eles passavam periodicamente dentro do território onde hoje é o estado de Goiás. E aí eles descobrem ouro também na região do Rio Vermelho, ali em Goiás. Então, ó, Anhanguera, né? Anhanguera, que era um representante do movimento bandeirante, descobre ouro em Goiás. Aí lembrando, né, pessoal? Na região onde hoje é o estado de Goiás, próximo ao Rio Vermelho. Ó. Então nós temos aqui já algumas informações importantes. O início dessa história de Goiás, né? Então a descoberta do ouro próximo ao Rio Vermelho. E aí, esse finalzinho do século XVII, durante todo o século XVIII, o que é que vai ser o carro-chefe da economia de Goiás, da região ali de Goiás? Lembra que eu falei da economia cíclica? Aí, deixa eu grifar de vermelho aqui para vocês destacarem bastante essa questão da economia cíclica. Então lembra que eu falei da economia cíclica. Qual vai ser o ciclo que vai iniciar a região de Goiás? O ciclo do ouro. Então vamos marcar em vermelho aqui outra informação importante. A descoberta do ouro em Goiás. Bom, esse ouro descoberto em Goiás, ele era em menor quantidade do que na região de Minas Gerais, por exemplo. Então ele vai entrar em escassez muito mais rápido. Ele entra em escassez e aí a região que já era habitada, pessoas que se mudaram para lá, para retirar, para extrair esse ouro, eles começam a pensar, poxa, agora nós vamos sobreviver de quê? E aí veio a ideia da agropecuária. Era uma região com um relevo propenso para a produção de gado e para a agricultura, e era uma região que intermediava Cuiabá e Minas Gerais, duas regiões que precisavam bastante de gado e de agricultura, precisava de alimentos e precisava do gado para o transporte de alimentos e o transporte do ouro entre Cuiabá e Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então precisava de um lugar para produzir, para criar bastante gado e para se produzir bastante alimento. E aí a economia de Goiás, no século XIX, então ó, século XIX, inicia com uma economia baseada na agropecuária. Isso na região de Goiás. Chegamos então ao tema da nossa aula. Observe como em história não precisa de decoreba, a gente precisa de entendimento. Eu tive que voltar lá na descoberta do Brasil, passar pelas capitanias hereditárias, passar pela economia cíclica, passar pela descoberta do ciclo da mineração no século XVIII, no século XVII e XVIII, passar pela descoberta do ouro em Goiás, para somente agora eu sair da minha introdução e entrar verdadeiramente dentro da matéria, que é o tema da aula. Então nós estamos dando para vocês aqui uma dica valiosíssima de 30 minutos, mostrando como que Goiás descobre esse potencial para a agropecuária, potencial esse que dura até os dias atuais, não é isso? Goiás é um dos estados mais ricos, mais fortes do Brasil, quando o assunto é agropecuária. Bom, e aí, com a descoberta desse potencial agropecuário do estado, que na época ainda não era um estado, né? Então nós vamos ter o século XIX todo voltado para o crescimento dessa agropecuária, e aí tinham algumas características interessantes que precisamos lembrar. Quando a gente fala de agropecuária, estamos falando de o agro, né? Alimentos, produção de alimentos, e a pecuária, vamos dividir aqui a palavra, né? Então alimentos é o agro, e a pecuária, criação de gado. Essa aqui é a pecuária. Bom, o gado que era produzido na região de Goiás e os alimentos produzidos na região de Goiás era somente para abastecimento da região? Não. Começa-se a se pensar numa agropecuária exportadora dentro do Brasil. Então era uma agropecuária que a gente pode dizer assim, ela era voltada para atender outras regiões. Então enviava-se gado para o sul do Brasil, para a região sudeste, que já estava mais desenvolvida, para a região nordeste, que ainda vivia do plantio e da colheita da cana-de-açúcar. Precisava-se dos carros de boi, estamos falando
de século XIX, virada para o século XX. Então eram muito mais comuns, né, os carros de boi, e precisava desse gado e desses alimentos para abastecer todo o Brasil. O Brasil, um país extremamente grande, onde precisava de uma grande produção de alimentos e uma grande produção de gado para transportar esse alimento e transportar as riquezas. Daí, Goiás a gente pode dizer que era como se fosse um estado, né, um celeiro reprodutor de gado ou produtor de gado e um celeiro produtor de alimentos que visava atender e abastecer todo o mercado nacional, principalmente os estados que já estavam mais desenvolvidos, como Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Então se produzia, né, se levava esse gado para Goiás, ali eles iam aumentando a produção, aumentando a quantidade para depois fornecer para outros estados que precisavam desse gado. E aí nós temos então o século XIX, a agropecuária vai crescer bastante, e aí chegamos no século XX, né? Chegamos no século XX com o fortalecimento dessa economia. Lembrando que, ainda no século XIX, uma carta de Dom João VI, importante dizer isso, Brasil Colônia vai até 1822. Em 1808, a família real portuguesa desembarca no Brasil, em 1808, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, por causa da Revolução Francesa, né? Então, a família real portuguesa vem para o Brasil. Quando Dom João resolve voltar para Portugal, já estamos em 1822, século XIX. Em 1822, o filho dele, Dom Pedro I, resolve ficar no Brasil e fundar aqui no Brasil o primeiro império na América Latina, fora da Europa. Então, cria-se uma monarquia aqui no Brasil. A partir, então, deixa eu ver se vai pegar aqui para vocês, a partir de 1822 até 1889, nós vamos ter o Brasil Império. Aí nós vamos ter o Império. Escrevi meio apertado aqui para caber, eu estou uma tela aqui na frente para aparecer para vocês aí. Nesse Brasil Império, nós vamos ter o primeiro reinado de Dom Pedro I, o período regencial e o segundo reinado, que vai até 1889, quando ocorre a proclamação da República. A partir de 1889, finalzinho do século XIX, então, vem a proclamação da República. O que é que vai acontecer aqui a partir dessa proclamação da República com esse fortalecimento da agropecuária no estado de Goiás? Bom, durante o século XIX, era muito comum, e tem até aí no edital de vocês previsto, a questão das oligarquias. Que eram exatamente o favorecimento dos grandes coronéis produtores de café, de soja, de algodão no Brasil afora. Então, o governo imperial dava para esses coronéis uma grande extensão de terra onde eles produziam. E eles conseguiam produzir muito e ter muito lucro, porque até 1888 se utilizava a mão de obra escrava negra no Brasil. Essa mão de obra escrava negra leva também esses negros trazidos da África ou vindos de outras regiões do Brasil para a região onde hoje é o estado de Goiás, para produzirem, para trabalhar nessa agropecuária que somente rendia lucro, porque ele não tinha que pagar a mão de obra, né? Infelizmente, nós temos esse traço cultural triste, né, na história do Brasil, onde a mão de obra negra foi utilizada, eles eram escravizados e tinham que trabalhar de forma forçada, e isso gerava grandes lucros, grandes riquezas para essas oligarquias. Vou até grifar aqui de vermelho a palavra oligarquias. Quando vocês viram essa palavra, significa oligarquias eram os grandes produtores rurais Brasil afora, que também recebiam o nome de coronéis, não coronéis militares, né? Eram coronéis donos de grandes extensões de terra. Então, na região de Minas Gerais tinha os coronéis do café, na região nordeste os coronéis da cana-de-açúcar e na região centro-oeste, região onde hoje é o estado de Goiás, os coronéis do agro, né? Da agropecuária. Até hoje existem grandes famílias, né? Descendentes desses coronéis que foram herdando grandes porções de terra e até hoje ainda se dedicam à agropecuária. Bom,
o Estado, então, assume uma postura, a partir do século XX, de Estado grande produtor agropecuário. Somente na segunda metade do século XX é que, aliás, a partir dos anos 40, né, 1940 em diante, é que o Estado começa a se industrializar e as cidades maiores começam a se desenvolver com o potencial também da indústria. Mas até do século XIX até a primeira metade do século XX, podemos dizer que era um Estado agrário, grande produtor de gado e de alimentos, e esse gado e esse alimento que era produzido aqui, eles não ficavam dentro do Estado de Goiás. Eles eram principalmente para atender e abastecer outros estados que já estavam um pouco mais desenvolvidos. Bom, fazendo um apanhado geral do que foi falado na aula de hoje, vamos ver se a gente já tem condições de fazer uma boa prova. Se cair esse tema lá, a agropecuária nos séculos XIX e XX, o que a gente tem aqui de mais importante? O que vocês precisam focar? O que foi falado aqui foi só uma introdução para poder construir o conhecimento de vocês. O tema mesmo está daqui em diante, da segunda coluna aqui para a terceira e quarta. Então, o que nós temos de importante? Que o século XVII e XVIII é marcado pelo ciclo da mineração. É essa mineração trazida pelo movimento Bandeirantes, movimento das bandeiras, né, que descobre o ouro na região de Goiás. Goiás intermediava o caminho entre Cuiabá e Minas Gerais, não era Mato Grosso, ainda era Cuiabá. Somente no século XIX é que a primeira vila, na época do Brasil Império, não se falava cidade, se falava vila. Ou seja, um local com uma organização política, né? Uma câmara de vereança, cadeia, igreja, residências, um posto médico. Então, somente no século XIX que essa condição de vila, né, foi criada na região de Goiás, as primeiras vilas. E aí, com a criação das primeiras vilas, o assentamento de pessoas ali na região e a estagnação desse ouro ainda no século XIX, começa-se a pensar numa outra forma de se gerir a economia para sustentar aquelas pessoas que estavam ali. Aí vem a ideia da agropecuária, que inicia-se no século XIX, vai por todo... eu coloquei aqui século XX, desculpa pessoal, aqui é século XIX. Ó. Então, no século XIX, inicia-se com uma economia baseada na agropecuária na região de Goiás. Desculpa aí pela informação errada, aqui século XIX, tá? E aí, essa economia agropecuária que iniciou-se no século XIX, ela vai perdurar por todo o século XX, até a transformação, né? Após a transformação do Brasil em república, e aí vai perdurar até a primeira metade do século XX. As oligarquias, né? Os grandes produtores, os coronéis, é que dominavam o cenário. E aí, lá na Primeira República, ou na Velha República, nós vamos ver a influência dessas oligarquias, desses coronéis, até nas eleições para presidente, que eles influenciavam, eles dominavam o chamado voto de cabresto, né? Eles obrigavam as pessoas que viviam ali na dependência deles a votar no candidato que eles escolhiam. Um outro detalhe importante aqui é que essa agropecuária ela vai crescer com a mão de obra, mão de obra escrava. Isso vai fazer com que essa agropecuária alavanque-se muito e cresça bastante. Então, as populações negras chegam até a região de Goiás para trabalhar como escravos e aí começa a ocorrer uma miscigenação da população que vivia naquela região entre indígenas. Há uma coisa importante que eu não falei. O movimento Bandeirantes não era somente para descobrir riquezas como o ouro, não. Ele também visava encontrar mais povos indígenas para poder escravizar Brasil afora. Então havia mão de obra escrava indígena e negra na região de Goiás. Isso também é um dado importante. Então vamos lá. Se cair o tema agropecuária nos séculos XIX e XX, o que é que temos de mais importante aqui? Que a agropecuária era uma agropecuária que veio para substituir o ouro que havia se estagnado. Primeira informação importante. Segunda informação importante, era uma agropecuária baseada na produção para exportação para outros estados. Essa também é uma informação importante. Outra informação importante, a localização geográfica de Goiás entre dois estados, duas regiões mais desenvolvidas, Cuiabá e Minas Gerais. Outra informação importante é que as famílias começam a se assentar naquela região ali a partir do século XIX, com a chegada da família real ao Brasil, a Carta Magna escrita por Dom João VI,
que trazia a criação da primeira vila na região de Goiás, né, a vila que foi criada ali naquela região, onde as pessoas tiveram condições de morar ali e de produzir esses alimentos e esse gado ali na região, e a partir dali o estado de Goiás começar a surgir como um grande produtor agropecuário. Informações importantes. Mais uma informação importante que pode ser caidora. O que é que nós podemos falar dessa agropecuária no século XX? Ela não para de crescer. Durante o século XX ela vai só crescendo. A população que vive na região de Goiás começa a se dedicar a outras atividades no setor secundário da economia, que é a indústria, e no setor terciário, que é o setor de serviço, somente a partir dos anos de 1940, século XX. Então, até a primeira metade do século XX, a população vivia basicamente, quase que em sua totalidade, da agropecuária, principal fonte geradora de riqueza dentro da região de Goiás, onde só vai se tornar estado de Goiás depois da proclamação da República, mais adiante, lá no meados do século XX, ok? Então, pessoal, encerramos por aqui, nosso tempo é curto, estamos ali encerrando os 30 minutos de dica. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma informação. Volto a dizer, para você que está aí desanimado, achando, estou muito tempo sem estudar, não vou conseguir aprender, nós vamos provar para vocês que vocês estão errados e que você vai conseguir passar neste concurso, vestir a sua farda e gabaritar. E é claro, né? Depois que tiver com a sua farda lá, mande fotos pra gente. O Instagram do professor está aqui no cantinho, ó, Prof. Mauro Alves. Quem quiser nos adicionar lá para tirar qualquer dúvida aí a respeito de história, estaremos à disposição. E como eu disse no início, não deixe de ativar o sininho que está aqui embaixo para receber todas as notificações gratuitamente aqui do canal do Vale Concurso. E aqui no Vale Concurso vale a pena. Encerramos essa aula, forte abraço a todos e boa sorte aí. Bora gabaritar!